esse salmo, seguindo a série Aprendendo com os Salmos. Vamos ver o que nós aprendemos com esse salmo. Vamos ler o versículo 11. Diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Vamos orar. Nosso Senhor, nós somos muito privilegiados pelo Senhor de sermos ajuntados pelos teus santos decretos nessa noite aqui hoje, depois de um dia de inúmeros afazeres e desafios, lutas. O Senhor graciosamente nos concede esse bálsamo e nós te louvamos por isso. Que possamos estar aqui, ó Deus, como os teus filhos devem estar, as tuas ovelhas devem estar, profundamente convictos da necessidade que temos de Ti e o privilégio que temos de ter Cristo como nosso Senhor, nosso Rei. Fala conosco através dessa porção da Tua palavra, Deus. Que possamos de fato aprender, ter a nossa esperança reforçada, a nossa confiança em Ti fortalecida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim como nós fazemos todas as vezes que refletimos sobre um salmo, nós vamos ter uma breve introdução que segue um padrão muito comum que nós temos visto: autoria, tempo de composição, o salmo em si, a sua localização. E a autoria, os irmãos já podem ver aí, o sobrescrito atribui a Davi, a uma oração feita por Davi. O livro 3 também nós já observamos, o Saltério ele é formado por 5 livros, o livro 3 é o livro mais pesaroso, mais tenso, mais denso, é o livro que relata a história do cativeiro, e esse é o único salmo de Davi em todo o terceiro livro do Saltério. Tempo de composição nós não sabemos qual é, assim como acontece com muitos e muitos outros salmos. Se nós tentarmos identificar o seu tempo de composição, será apenas especulações, né? Mas o contexto nós sabemos. O contexto, o próprio Salmo deixa muito claro aqui. O salmista ele está experimentando injustiça, ele está experimentando oposição por parte de pessoas perversas, arrogantes. Quando os salmistas falam de arrogantes e usam no mesmo salmo o fato deles serem justos, serem piedosos, e contrasta a figura deles com a figura de arrogantes, e depois descrevem que esses não se dobram ao Senhor. O salmista está colocando aqueles que não se dobram diante de Deus, que não são reverentes a Deus, por isso são soberbos, né? Por isso são arrogantes. Então, nitidamente, passando os olhos pelo salmo, nós percebemos que o contexto é um contexto de perseguição, de sofrimento, de injustiça, onde a fé dele está sendo açoitada, né? O próprio versículo 14 deixa isso muito claro. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando, né, uma assembleia de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. O salmo em si não é difícil de perceber do que se trata. É um salmo de lamento. No Salmo 85 nós vimos um salmo de lamento também, mas foi um salmo de lamento corporativo, é quando a nação clamava a Deus. Esse é um salmo de lamento, mas é um salmo de lamento individual. Quando passamos os olhos rapidamente pelo salmo, nós percebemos isso, o clamor e a confiança, o pesar e o louvor, nós percebemos isso costurando todo o salmo. Se a gente passar os olhos aqui, nós vamos ver inúmeros imperativos, né? Imperativos, irmãos, eles são conhecidos por nós como ordens, né? Então, os imperativos são ordens. Mas existem os imperativos divinos nas Sagradas Escrituras, é quando o orador, o salmista, ele dá uma ordem a Deus, né? Como é que ele dá uma ordem a Deus? E aí nós percebemos que
os imperativos, eles não descrevem somente uma ordem, mas eles descrevem volições, desejos intensos. Então, essas ordens que são esses imperativos que são direcionados para Deus, eles são direcionados como imperativos nessa configuração aqui, porque querem expressar esse profundo desejo, essa profunda volição. Essa é uma forma gramatical de mostrar gritos e gemidos do autor. Não dá para a gente ouvir aqui os gemidos, mas se nós olharmos e identificarmos essas configurações gramaticais, a gente percebe que o Espírito Santo fez dessa forma para a gente identificar aflição, pesar, dor, intensidade. Se você acompanha os olhos comigo aí, versículo 1, inclina, Senhor, responde-me. Versículo 2, preserva a minha alma, salva o teu servo que em ti confia. Versículo 3, compadece-te de mim, ó Senhor. Versículo 4, alegra a alma do teu servo. Versículo 6, escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Versículo 16, volta-te para mim, compadece-te de mim. Versículo 16 ainda, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Versículo 17, mostra-me um sinal do teu favor, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Todos esses são imperativos, são expressões de como que gemendo e gritando, elevando a voz o Senhor. Então, quando a gente percebe isso, a gente consegue, não somente pelas palavras e o que elas significam, mas a forma como está configurado, a gente percebe que existe profunda dor, intensidade de aflição aqui, através do salmista. Quando a gente entende, então, que o Espírito Santo não somente inspirou essas palavras e conduziu os autores a escrevê-las da forma gramatical, morfológica, sintática, como nós encontramos aqui, ele também organizou a ordem dos livros. E esse salmo ele está justamente no terceiro livro, que é contando todo esse enredo, esse drama do povo de Deus. E esse terceiro livro é aquele livro que nós já falamos diversas vezes aqui, é o livro do cativeiro. É o livro das consequências da rebeldia, da obstinação, do pecado. É o livro da dor. E por mais que esse seja o livro mais sombrio de todo o saltério e contenha o salmo mais sombrio de todo o saltério, que é o Salmo 87, um salmo onde você não vê sequer respingos de esperança, de louvor, de confiança, você simplesmente não vê. Ele já termina tenso, denso, ríspido mesmo. Mas lá, nesse livro, é possível enxergar a esperança, como nós observamos aqui. E é por isso que nós identificamos como um lamento por causa dessa esperança. Então, o que é que nós aprendemos com o Salmo de número 86? Nós aprendemos que o justo não é desamparado quando confia em Deus. E esse é o tema da mensagem. O justo não é desamparado quando confia em Deus. Muito diferente do que a gente compreende o justo naquela linguagem neotestamentária, né, de justificado. O justo é aqui aquele que observa a lei de Deus. É o piedoso, é aquele que teme a Deus. E não importa, e esse é um ponto importante, não importa o quanto as circunstâncias ao nosso redor insistam em atestar o contrário. Continuarás confiando? Continuarás aguardando em Deus? E as ondas vêm, bate, e como que o mundo, Satanás, a nossa própria carne gritando, ainda continuará confiando em Deus? E parece que tudo está dando errado, e aí a carne continua gritando, ainda continuará descansando em Deus, e você fica, como Jó, a sua carne também experimenta as adversidades e circunstâncias, e mais uma vez nós ouvimos ecoando, ainda continuará confiando em Deus? E esse é justamente o ponto. Apesar dos açoites das adversidades, apesar das injúrias à nossa fé, de modo algum as circunstâncias são fortes o suficientes para atestar o contrário, se nós realmente dependemos de Deus.
Se nós dependemos de homens, de meios ou de circunstâncias, a nossa fé ela estará pautada em vento, em poeira, em areia, em pó, se nós dependemos de homens. Mas se nós dependemos de Deus, se Deus for realmente o nosso sustento, o nosso descanso, então essa é uma verdade suficiente para nós. O justo não é desamparado quando confia em Deus. Então eu dividi aqui, nós poderíamos dividir em 7 partes. Eu dividi apenas em 6, só para ser breve mesmo. Essa reflexão ela é muito interessante porque, ao que parece, nós só nos ancoramos nela quando não há mais opções, quando nós nos vemos sozinhos, quando nós olhamos ao nosso redor e não existe realmente mais nenhuma opção, aí sim, parece que Deus ele se torna mais reluzente para nós. Agora, observe, de modo geral, não importa se nós estamos certos ou errados, se nós somos justos ou injustos, se nós tivermos pessoas ao nosso redor que afaguem o nosso ego, mesmo diante de situações erradas, nós nos sentiremos em paz, porque nós saberemos que não estamos sozinhos. Nós ficamos seguros. É por isso que mesmo diante do erro, muitos, ao invés do arrependimento, buscam cúmplices, buscam apoiadores, porque sentir-se sozinho dá uma sensação de desespero, dá uma sensação de angústia, dá uma sensação de agonia, dá uma sensação de desprezo. É por isso que mesmo diante de erros, nós preferimos buscar apoiadores, cúmplices, ao invés de experimentar o arrependimento. Então, essas são as opções. Agora, quando nem isso nós temos, Deus ele parece mais reluzente como a única opção. Para o justo, isso daqui é uma aberração. Na verdade, o Senhor sempre deve ser a nossa única opção. Nós devemos ter a plena convicção, e esse lamento de Davi descreve isso com ousadia, de que buscar apenas Deus como sua única esperança e sua única fonte de confiança é a única alternativa que ele tem diante dos seus olhos. E nós vemos isso sendo tecido nesse salmo de várias formas. Versículo 1 até o versículo 4, nós vemos a súplica do justo. Do versículo 5 ao 7, nós vemos a garantia da confiança do justo. Do versículo 8 ao versículo 10, nós vemos a convicção do justo. Do versículo 11 ao versículo 13, o voto do justo. Versículo 14, a agonia, onde relata o problema, a agonia do justo. O versículo 15 podia ficar sozinho, mas eu botei ele junto com os últimos 3 versículos. Nós vemos do 15 ao 17 a esperança do justo. Então vamos passar rapidamente, embora sejam muitos pontos, mas nós vamos ser muito breves aqui. Então, versículo 1 ao 4, a súplica do justo. E nessa súplica, os salmos de lamento geralmente começam assim. Nessa súplica ele não contém somente uma súplica, mas o salmista ele atesta a própria realidade do seu coração, ele descreve a realidade do seu coração, e essa é a certeza de que o que ele realmente deseja é observar a vontade de Deus, talvez porque, isso pode ter diversos contextos, nós não sabemos especificamente a ocasião, mas talvez porque ele experimentou a sua própria vontade e não deu legal, né? Experimentou a sua própria vontade e acabou indo para caminhos adversos. É tanto que aqui ele atesta a sua própria culpa, ele atesta que ele também tem parte naquilo que está acontecendo, então ele reconhece isso, né? Mas independente do pecado cometido, a nossa confiança, a confiança que nós temos em Deus, não depende de nós, só depende dele. O que ele quer é cumprir a vontade de Deus e estar em paz com Deus. Por isso que ele inicia no versículo 1, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Piedoso aqui não é uma constatação arrogante, né? Então, quem é que vai dizer que é piedoso, né? Piedoso aqui, embora a tradução seja assim, piedoso é o justo, é aquele que é fiel, é alguém leal a Deus. E leal aqui não tem nada a ver
de ser alguém destituído de pecado, de pecaminosidade. É aquilo para o qual o seu coração é inclinado, é aquilo que descreve as suas intenções e as suas ações. É para Deus, é para o Senhor. É aquilo que descreve, por exemplo, como você é diante dos seus pecados, diante do seu vacilo, diante do seu erro. Você pode adestrar o seu pecado, você pode suavizar o seu pecado, você pode suavizar a sua injustiça ou você pode simplesmente se arrepender e se humilhar. O justo aqui, o piedoso aqui, é aquele que peca, mas é aquele que não diminui o peso do seu pecado. É aquele que se arrepende, reconhecendo o seu pecado. Mas existe um termo aqui importante que vai aparecer 5 vezes durante todo o Salmo, que é a alma aqui. Aqui especificamente, a alma, se nós não olharmos os outros versículos, a alma aqui é a vida dele, né? Então, preserva a minha alma, né? Como se ele estivesse dizendo, preserva a minha vida. Mas quando nós vamos olhando outros salmos, outros versículos, o próprio versículo 4, onde ele relata aqui a alma, nitidamente a alma aqui não é vida. A alma aqui tem outro significado. A alma aqui, no primeiro momento, equivale à vida, no versículo 2, mas não significa apenas isso. O próprio motivo que ele dá, por exemplo, quando ele diz, preserva a minha alma, pois eu sou piedoso, seria muito arrogante entender assim, preserva a minha vida, porque o Senhor se beneficia comigo. Se a gente fosse entender que o artifício para que Deus preservasse a vida dele fosse a fidelidade dele para com Deus. Então seria muito arrogante entender assim, Senhor, preserva a minha vida aí que eu te cultuo. Senhor, preserva a minha vida aí que eu dou bom testemunho de ti. Então, o próprio argumento que ele utiliza, o próprio motivo que ele utiliza, dá para a gente entender que a alma aqui não significa simplesmente vida, tão somente vida. Se ser piedoso aqui significa ter fôlego para Deus, ter vida para Deus, ter ânsia de Deus, ter ânimo para Deus, preservar a alma vai justamente nessa linha. As outras partes do Salmo, os outros versículos do Salmo que aparece a alma, atesta isso, mas o próprio contexto imediato aqui, o versículo 4, deixa isso ainda mais claro. Então, como é que nós entendemos alma aqui? Nós entendemos alma como vigor para Deus, como força para Deus, como vitalidade para Deus, como ânimo para Deus. Porque no final das contas, irmãos, quando nós estávamos refletindo no Salmo 119, nós vemos isso inúmeras vezes, no final das contas, os ímpios, eles querem arrancar de nós esperança, assim como eles são. Eles querem que nós sejamos iguais a eles. Eles nos cutucam, eles nos alfinetam, eles nos machucam para que nós sejamos iguais a eles. Desesperados, desesperançosos, sem esperança. Não é simplesmente tirar a vida. É por isso que o justo fica acuado, é por isso que o justo ele fica sitiado, é por isso que o justo ele não tem a sua vida atentada diretamente. Então, observa, preserva a minha alma, pois eu sou piedoso, eu sou fiel. Tu, ó Senhor meu, salva o teu servo. Aqui já tem esse aspecto de contrição, de submissão, de subserviência aí, porque eu confio em ti. Então ele exclama, compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. E então o versículo 4 que eu queria chegar, que atesta o que significa que a alma de verdade, quando ele diz, todo versículo atesta isso, ó, alegra a alma do teu servo. Então, não é alegra a vida do teu servo, mas alegra a fé do teu servo, alegra o ânimo do teu servo, alegra a contentação em ti do teu servo, porque em ti, Senhor, elevo a minha alma, não é eu elevo a minha vida, elevo a minha fé, elevo a minha lealdade, elevo o meu fôlego para ti. Aqui, irmãos, é a descrição, e aí depois você pode anotar o versículo 4 aí, e talvez seria interessante para você fazer um devocional só no versículo 4, e você refletir sobre contentamento, sobre satisfação, porque é justamente essa a súplica aqui, ó. Se você observar aqui o Salmo, e eu disse que ia ser breve, mas a gente não vai terminar ele hoje, né? Se a gente observar aqui o Salmo, não há contentamento como geralmente a gente entende, irmãos, não há.
não há satisfação, porque satisfação e contentamento não é sinônimo de alegria, de sorriso, não é. Não é sinônimo de festividade, é sinônimo de descanso e saciedade em Deus. Ou seja, se eu estou satisfeito, se eu estou contente, eu tenho nisso realização de vida, realização existencial. Eu não preciso ficar mostrando os dentes, eu não preciso ficar um sorriso estampado no rosto. Contentamento, satisfação é muito diferente de alegria, de festividade. Observa, o salmista aqui, ele tem contentamento em Deus, mas ele não tem um sorriso estampado no rosto. Ele não tem. Mas por ter contentamento em Deus, esperança em Deus, confiança em Deus, ele sabe passar pelas adversidades. Ele não vai acordar pela manhã querendo encontrar um motivo para viver, sendo que o motivo é não se deparar com nenhum problema, não se deparar com nenhuma adversidade, não se deparar com nenhuma complicação em sua vida. Não tem nada a ver com isso. Ter satisfação em Deus, ter contentamento em Deus, significa não ter a nossa vida sendo pautada pelas circunstâncias, sendo pautadas pela adversidade. Ou seja, não importa como vai ser o meu dia, eu vou findar com a mesma satisfação e contentamento que eu tenho em Deus. Não são as circunstâncias que têm acesso ao meu coração. Não são as circunstâncias que motivam. As circunstâncias não têm esse privilégio de ter acesso à parte mais protegida de mim, que é o meu coração. E é muito difícil a gente entender isso, irmãos. Nós somos criados de uma forma completamente diferente. Na escola vemos isso, universidades vemos isso, trabalho vemos, por exemplo, em tudo nós somos motivados com conforto ou com algum tipo de compensação, tudo. Seja no trabalho, seja na escola, seja na universidade, tudo. Até mesmo quando a gente vai mandar os filhos fazer a tarefa de casa, nós temos que falar de alguma compensação, né? Nós somos inclinados a compensações. E nós entendemos que conforto, descanso e felicidade só vem por causa de compensação. Mas para essa cultura aqui, cultura do saltério, a cultura veterotestamentária do Antigo Testamento, satisfação, contentamento, confiança, descanso em Deus, esperança, não tem nada a ver com as adversidades. É em meio a problemas, é em meio a dificuldades, é em meio a lutas. É começando o dia sabendo como você vai terminar, independente do que está no meio, independente das batalhas, independente das lutas, porque não há volatilidade na sua descanso em Deus. Sabe, é por isso que Paulo diz, Deus deu apóstolos, profetas, pastores e mestres, para quê? Para que o povo dele não seja levado pela volatilidade, por todo o vento de doutrina, para que tenha firmeza, para que tenha solidez. Na caminhada do povo de Deus, não há espaço para condução por meio de emoções, irmãos, porque a emoção é muito volátil. A nossa fé, a nossa firmeza não está pautada, fundamentada, solidificada em emoções. Caso contrário, a nossa fé será muito volátil. Um dia eu acordo com esperança e vou dormir sem esperança. Outro dia eu acordo sem esperança, aí, sei lá, escuto uma pregação. Olha, isso me confortou tanto. Eu fiquei tão em paz agora. Ou então, sei lá, você lê uma coisa de uma postagem, você lê uma coisa, ai, graças a Deus que eu li isso. Agora eu fiquei muito, muito feliz por ter lido. Parece bom, não parece? Mas não é. Isso não é tão bom assim quanto parece, irmãos. Porque isso está mostrando que a nossa fé, ela não tem solidez. O fundamento da nossa fé é muito frágil. A nossa fé é muito fundamentada por emoções, é muito volátil. As circunstâncias parece que têm as rédeas no nosso coração, na nossa fé, na nossa crença, e ela pode ditar o curso da nossa convicção, o curso da nossa solidez. E nunca foi assim. É por isso que nós negociamos com muita facilidade os nossos princípios.
É por isso que nós negociamos com muita facilidade as nossas convicções, porque a moeda é o conforto, a moeda é a satisfação, a moeda é a paz, a moeda é justamente isso. Então é muito fácil negociar conosco, muito fácil quando nós não temos essa solidez. É como se nós estivéssemos realmente à venda. Só é necessário saber o preço, a moeda correta para nos comprar. E aí nós negociamos com muita facilidade isso. Então, quando você perceber que isso acontece com você, você precisa conhecer mais de Deus. Você precisa conhecer mais da sua fé. Porque nós não somos, sabe, um boneco que é jogado para um lado e para o outro. Nós não somos uma vela que o vento bate na vela de um barco e é lançado por um lado e depois o vento vem de forma contrária e é lançado por outro lado, e as circunstâncias que ditam o curso da nossa navegação. Não importa se o dia vai amanhecer mais cinzento e a noite vai ser mais densa, não importa. Deus continua sendo Deus, ninguém o tira do seu santo trono e a nossa fé continua sendo ancorada nele. Então, os salmos de lamento, eles não são nostálgicos, eles não são depressivos, eles não são down. Os salmos de lamento são uma das maiores expressões, mais do que salmos de louvor, salmo de entronização, eles são uma das maiores expressões de confiança em Deus, de exaltação da fé em Deus. Por quê? Porque é uma circunstância completamente adversa, descrita numa fé profundamente arraigada, convicta e embasada. Então, o Salmo 86, o versículo 4, deveria ser alvo das nossas meditações. Alegra-me, alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Vamos parar por aqui antes de ir para o próximo ponto. Nós refletiremos em outras ocasiões nos outros pontos. O que nós aprendemos com o Salmo número 86, irmãos? O justo não é desamparado quando confia em Deus. As lágrimas continuam caindo no seu rosto, os gemidos continuam sendo ouvidos, o coração continua doendo, parece que tudo está ruindo ao seu redor, mas isso não significa que ele está desamparado. Significa que ele está sendo provado, que a sua fé está sendo testada, que ele está sendo experimentado. Caso contrário, como é que nós vamos provar que a nossa fé realmente não depende das circunstâncias? Como é que nós vamos mostrar, como é que nós vamos testemunhar que a nossa fé ela descansa tão somente em Deus, apesar das adversidades e apesar de nós mesmos? Vamos orar. Nosso Senhor, a Ti, ó Deus, elevamos a nossa oração com a mais profunda convicção de que o Senhor cuida de nós. Ao mesmo tempo, ó Deus, que suplicamos o Teu perdão, porque tantas e tantas vezes não temos experimentado essa verdade que agora refletimos e que agora confessamos com tanta solidez. Embora saibamos disso, embora pastoreemos o nosso coração, lutando intensamente para que essa seja a nossa experiência de fé, tantas vezes, ó Deus, nós também vacilamos. Fazemos parte de uma cultura desse lado do globo que é movido por emoções. E por isso, ó Deus, a nossa fé também acaba sendo atingida por essa necessidade de experiências. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber o quanto somos açoitados e influenciados por características mundanas, ó Pai. Suplicamos ao Senhor que a nossa fé, assim como é descrito pelo salmista, que a nossa fé também seja descrita dessa forma, com características inabaláveis, firmes e sólidas no Senhor, Pai. Por Tua misericórdia e graça, para o testemunho do Senhor, nós rogamos em nome de Jesus. Amém.